Um dia, um domingo, trazendo também a mesma palavra de Deus. Vamos basear na nossa Bíblia, vermos o que lá está escrito. Mas o tema que nós vamos ter hoje chama-se as consequências de mentir a Deus. O domingo passado foi o poder de escolha. Hoje vamos ver, ouvir também as consequências de mentir a Deus. Existem mentirosos a Deus ou não? Irmãos, eu acredito que a mentira não só ela está lá fora, mas a mentira é uma armadilha que mesmo dentro, no meio dos santos, ela se verifica também. Amém? Somos fiéis a Deus, somos salvos, mas este elemento é complicado, muito complicado. Até no Antigo Testamento esse problema houve, no início da igreja também houve esse problema, na atualidade também ainda continua esse problema. Amém? É por essa razão que hoje o Senhor Deus, por meio do seu Espírito, Ele nos traz esse tema, essa palavra. Porque se Deus mexe com um certo assunto no meio do seu povo, é porque Deus quer que esse povo saia desse problema. Amém? Deus quer que no meio desse povo, o mesmo povo saia desse problema. Amém? Irmãos, falar da mentira não só no meio da igreja ou na presença de Deus, esse elemento que se chama mentira, até nos nossos próprios lares também tem existido. Acredito eu. Amém? Tem existido. Falta de transparência. Tem havido também nos nossos lares, no nosso cônjuge, a esposa ou o marido, ou seja, entrou o salário, já se fez as contas, já se retirou a parte do rancho mensal, o marido vai levar o valor, vai comprar, vai fazer compras lá, trocos. Pode vir ser um problema. É, não é? Trocos. Era tanto. Mas por que está a apresentar isto aqui? Não, as coisas já estão caras, não sei o quê. Está a mentir para outra parte. Não quer declarar que na verdade eu passei naquele lugar ali, naquela rua ali, onde se vende caracata com chapada. Eu aproveitei pelo menos uma bola lá. Não quero falar isso. Quero tentar passar um corta-mato.
Isso também constitui uma mentira. Se não vai ser bem recebido isso na presença da sua esposa, quanto mais para Deus, é mentira também. Isso também gera consequências na presença de Deus. Aleluia. Vamos entrar pela palavra. Josué. O livro de Josué. Capítulo 24. Neste capítulo 24, nós vamos ver um povo aqui, o povo sábio, o povo que estava compromissado com o seu Deus, o povo que sentiu a alegria de ser salvo, mas que carrega com ele algumas coisas, algumas mentiras. Alguém pode ler no versículo 19? Aqui Josué exorta o povo, alerta o povo. Este é um povo que saiu do Egito, salvo, mas nas pastas deles, eles tinham carregado consigo os costumes do Egito. Não se sentiam felizes por terem visto a mão do Senhor, a mão poderosa do Senhor. E eles tinham levado seus deuses. E aqui Josué diz: portanto, temam ao Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviram quando viviam além do Éufrates e do Egito. Sirvam somente ao Senhor. Amém? Então, irmão, se nós formos a ver aqui também, tal como eu falei, que a mentira não só ela ficou lá fora, também dentro da igreja tem crentes até que transferiram e colocaram na pasta até este lugar. Amém? Então, essa mentira aqui podemos chamar como se fosse um ídolo. Amém? Podemos chamar como se fosse um ídolo, porque é algo que a pessoa adora. É algo que a pessoa não quer deixar passar. Então isso pode ser um ídolo. Vamos pular para o versículo 27. Versículos 27. Versos 27. Disse a todo o povo: esta pedra servirá de testemunho entre nós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Ela servirá de testemunho contra vós, para que não renegueis o vosso Deus. Aleluia. Irmãos,
apesar de tudo isso, lembre-se de uma coisa, que você já colocou uma pedra como seu testemunho. Naquele dia do seu batismo, naquele dia que você publicamente confessou o Senhor Jesus. Talvez alguém perguntou: você há de caminhar na fidelidade? Você disse sim. Aquilo servia como seu marco. Aquilo foi o seu marco. Que você, mesmo estando aonde, você tem que ver, voltar a ver. Aleluia. Tem outra versão? A versão do pastor João, versículo 27. A palavra do Senhor diz: então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Aleluia. Esta pedra que nós colocamos, vejam essa pedra, ela será testemunha. O Senhor Jesus é testemunha de todas as palavras que você falou naquele dia. Aleluia. Todas as palavras que você falou naquele dia que você estava batizado, que você creu no Senhor Jesus, Ele é testemunha. Ele é a sua pedra angular. Aleluia. Você vai ser fiel na presença de Deus, sim. Você vai ser justo, sim, Senhor. Você vai obedecer somente ao Senhor, sim. Existe uma pedra que ouviu todas as nossas palavras que nós falamos naquele dia. Essa pedra chama-se Jesus. Aleluia. Agora, existem aqui pelo menos 3 componentes que eu consegui trazer no dia de hoje. Que podem levar ou facilitar o crente ou a pessoa a entrar nessa onda de mentir a Deus. Aqui coloquei 3, mas eu sei que os irmãos ou pode ter mais, mas aqui eu trago somente 3. A primeira coisa que nos leva a mentir perante Deus é a falta de fidelidade com o mesmo Deus. Quando não há fidelidade ao Senhor, naquilo que nós somos, naquilo que é a nossa maneira de andar, naquilo que é o nosso amor com Deus, quando escassear esta ferramenta que se chama fidelidade, isso pode levar o crente a andar uma vida de mentira na presença de Deus. Amém? O outro elemento aqui é a falta de compromisso com Deus. Quando não há compromisso com Deus,
aquela coisa não deu certo, é por isso que eu hoje estou assim. Então não podia também fazer aquilo para Deus, porque o que eu tinha marcado com Ele não está certo, não deu certo. Falta de compromisso com o nosso Deus. Isso faz com que a pessoa caminhe nessa onda de mentir a Deus, de trazer desculpas, porque desculpas estas, a pessoa pensa que talvez Deus há de ter misericórdia daquilo que a pessoa tinha prometido ao Senhor. Então, falta de compromisso é um dos elementos também que faz com que a pessoa ou o crente minta ao Senhor. Aleluia. E o outro elemento aqui que eu estou a trazer é a falta de obediência. Falta de obediência ao Senhor. Quando não há obediência na presença do nosso Deus, isso pode facilitar também a pessoa a andar nessa onda de mentiras. Quando não há obediência, não haver obediência é a mesma coisa, não haver verdade na vida da pessoa ou do crente. Aleluia. Então, são estas três componentes que eu estou a trazer aqui, mas eu creio que tem mais, mas eu estou a trazer aqui somente três, que é a falta de fidelidade, falta de compromisso com o nosso Deus, falta de obediência com o mesmo Deus. Isso pode levar o crente a andar numa onda de mentiras na presença do seu Deus. Atos capítulo 5, versículo 1 até 4. Vamos ver aqui a vida de um casal. Um casal que deu um compromisso ao seu Deus. E quando tudo deu certo, quando tudo ficou maduro, este casal se esqueceu do compromisso que tinha marcado com seu Deus. Alguma coisa tinha entrado na vida desse casal, até o ponto de levar a esquecer. Não sei se foi esquecimento ou foi de propósito, e eles viram que não podiam dar. Alguém pode ler rapidamente a partir de 1 Atos 5? Assim diz a palavra do Senhor em Atos, capítulo 5, a partir do versículo, na nova tradução da linguagem de Deus. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte. Só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Versículo 3. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Versículo 4. Antes de você vender, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Aleluia. Muito obrigado, irmão. Pode sentar.
Na versão da irmã, a palavra diz que um casal, um senhor, um crente, se casou com sua esposa Safira, amando eles a palavra que ouviam, a palavra que entrava muito mais fresca no coração deles. Eles pensaram em criar condições de fazer um campo, uma machamba, e que o que podia sair ali não iriam nem sequer repartir, mas levariam tudo para Deus. Aleluia. Até aí estava tudo bem. Foi um compromisso muito sério. Esposa, tudo que sair daqui, vamos dar ao Senhor. Estava tudo bem. Aleluia. Mas quando as coisas ficaram maduras, quando as coisas ficaram concretizadas, aí entra o problema. A mentira sobe no coração desse casal. Decidem repartir o que Deus tinha dado por completo, segundo o compromisso que eles tinham marcado com seu Deus. Deus tinha trazido aquilo por completo. Aleluia. Mas eles, vendo que tinha saído naquela machamba, eles decidiram repartir. Esta parte fica para Deus, essa parte fica para nós. Não podemos entregar tudo. Eles vêm com aquela humildade exterior na presença dos apóstolos, pensando que estava tudo bem, sem saber que era uma grande mentira na presença de Deus. Tal como eu falei no início, que a mentira para Deus não só se vive lá no mundo. Até posso dizer, vale a pena um mundo que não conhece a palavra. Não foi de piores consequências que nós que conhecemos a palavra. Porque nós que conhecemos a palavra, pedimos a bênção do Senhor, e Deus realmente nos abençoa. Quando nós tentamos repartir aquilo que é a bênção de Deus, aí a consequência é maior. Veja o que aconteceu com esse casal. Aí Pedro vem e eles entregam aquilo que parecia bênção completa. Mas Pedro, através do Espírito Santo, ele diz que não é isto. Não é isto que você ganhou naquela propriedade. Não é isto que você ganhou naquele trabalho. Não é isto que você tinha marcado como um compromisso com seu Deus. Eu vejo aqui que existe uma parte reservada. E aí a consequência veio. Por que você mentir ao Espírito Santo? Se você deixasse tudo isso, se você não falasse nada, não seria sua machapa, não seria seu dinheiro. Mentir para Deus. Olha o que aconteceu na vida desse casal. Os dois viveram ou não viveram? Não viveram. Morreram. Não espiritualmente. Espiritualmente não falo. Este corpo morreu e foi enterrado, a palavra diz isso.
depois os apóstolos vieram, voltaram para a casa de Ananias, encontraram a esposa. Eles perguntaram realmente se o dinheiro era aquele apresentado ou não. E a resposta foi eu. E os mesmos pés que carregaram o corpo de Ananias, a palavra diz que carregou também o corpo da Safira. Isso podemos chamar de consequência. Essa foi a consequência da mentira para Deus. Aleluia. Quantas mentiras nós temos tido perante o nosso Deus. Se eu conseguir aquele emprego ali, o primeiro salário eu vou colocar aos pés da igreja. Se conseguir isto aqui, se Deus me dar isso aqui, eu vou ser isto na presença do meu Deus. E você consegue? Aparece outra palavra. Oh, Deus conhece seus filhos. Ele já conhece. Em que tempo eu falei aqui? Eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Não tinha que falar aquelas palavras. Consequências de mentir a Deus. 2 ou 3 dias, o emprego termina. Termina o emprego. Ou o salário falha. Este mês sim, 5 meses não. 2 meses sim, 3 meses no salário. Por quê? Falta de fidelidade. Falta da honra dos nossos compromissos. Quando não obedecemos, ou quando o crente não obedece a palavra de Deus, quando o crente não obedece os princípios da obediência, tudo isso gera consequências. E quando as consequências começarem a nos picar, quando a consequência começar a operar em nós, ou na vida desse crente, que não é justo, que não é fiel, que não é obediente, começa a dizer: não. Por que dizem que Deus abençoa? Eu estou há tanto tempo orando para pelo menos Deus me dar algo. Mas não estou a conseguir. Essa pessoa se esquece que lá atrás Ele colocou uma pedra que serviu de testemunho entre Ele e Deus. Senhor, se Tu me deixar entrar nessa janela aqui e eu começar a trabalhar, o meu primeiro salário eu vou entregar ao Senhor. Essa pessoa se esqueceu dessas palavras. Aquelas palavras serviram de pedra de testemunho na sua vida entre você e o Senhor. Mas vai começar não. Talvez. Irmãos, as nossas palavras servem de testemunho. É o nosso testemunho. É a testemunha que nos liga. Aquela palavra é a testemunha que nos liga entre nós e o nosso Deus. Então, irmão, não se esqueça da sua palavra. Ninguém aqui dentre nós que não passou em momentos difíceis.
Irmãos, pode não ser até um voto, mas um tipo de oração que naquele dia que você ficou em problemas, seja problemas financeiros, seja problemas de saúde, Senhor, se Deus me curar desse problema e eu conseguir sair desse problema, eu conseguir andar com meus pés, eu vou ser fiel na sua presença, eu sempre estarei na igreja, eu vou ser o melhor membro da igreja. Deus coloca saúde na sua vida, aí os planos são maiores. Planos são maiores. Aquilo que você ficou 5 anos sem conseguir, aí vai em direção a isso. Esqueceu que havia uma pedra que você colocou naquele momento que você estava naquela situação. Volte e veja a sua pedra lá. O que você falou com seu Deus quando as coisas não estavam bem? Na falta do cumprimento dessa pedra, que são suas palavras na presença de Deus, isso gera consequências. E Deus, sendo Deus Santo, Ele vai colocar isso como mentira. Essa pessoa passa a ser um mentiroso de Deus. Aleluia. Porque quando as coisas não estavam boas, ele se comportou como pessoa, como crente, como alguém que chora na presença de Deus. E quando as coisas ficaram maduras, essa pessoa se esqueceu daquele que é o dono das coisas. Isso gera consequências, irmãos. Veja só o que aconteceu com esse casal. Eu vou te dar tudo isso, Senhor, se pelo menos você me deixar produzir. Essa machada toda vai ser sua. Eu não vou tirar nenhum sequer um centavo. Tudo vou deixar ao meu Deus. Aleluia. E nosso Deus é um Deus que não resiste quando há essa pedra de testemunho. Ele gosta de cumprir com aquele testemunho. Ele gosta de cumprir com aquele compromisso que o irmão e o seu Deus colocou no meio. Aleluia. As consequências de mentir a Deus. Muitas bênçãos. Parece Deus não estar a dar, mas eu acredito que Deus está a dar 100%. Só que o seu testemunho, ou o meu testemunho, é que está retendo as bênçãos do Senhor para sempre. Quando há falta de transparência naquilo que eu tinha como compromisso com o meu Deus, quando eu não consigo entregar por inteiro, aleluia, quando a pessoa não entrega por inteiro, quando a pessoa vai entregar o animal alexado, o animal com 3 patas somente, vai reservar uma pata. Não, isso aqui é para mim, pelo menos. Não posso entregar tudo. É isso que fez Ananias. Ele talvez pensou que com a metade Deus ia se agradar com essa metade. Deus não se agrada com as metades. Aleluia. Deus
seu irmão. Deus não se agrada com sobras. Deus não se agrada com restos. Por que naquele lugar onde Jesus estava sentado, no templo, onde veio aquela senhora, aquela pobre viúva, a dar aquelas pequeninas moedas, e a palavra diz que vieram ricos, deram o que deram. Por que está agora, está na história bíblica, por que só vem mencionada a oferta daquela viúva? Por quê? Porque ela deu por inteiro. Ela não mentiu ao Deus. Ela deu aquilo que ela precisava dar na presença de Deus. Ela não deu reservas. Eu acredito que mesmo dentro da igreja tem pessoas, tem crentes que têm dificuldade, até pergunta 100 vezes: o que é dízimo mesmo? Qual é a parte de Deus? Não porque não conhece essa palavra dízimo. Ele bem conhece a palavra dízimo. O que sai do dízimo. Essa pessoa conhece, já sabe, já estudou, já aprendeu. Mas tem dificuldades de tirar aquilo que é a parte principal. Porque já sabe que cada valor é a 10ª parte. E daí o crente começa a contar seus dedos. Essas são notas de 1000, essas. São 50 notas. Se eu tirar de cada nota aqui, eu não sei o que vai ser de mim. E eu queria correr para aquele programa lá. Quando essa pessoa vai repartir, não vai tirar por inteiro. Deus já sabe. E eu fiquei 5 anos sem ver 50 mil. Deus vai me perdoar. Não, irmãos. Quando a isso não, você já tem. Você pediu, orou a Deus, Deus colocou nas suas mãos. Você tem que se mostrar fiel, obediente, compromissado na presença dele. Não importa se vai testar ou não. Veja só o exemplo de uma mulher obediente e fiel. A mulher de Sarepta, que Elias chegando na presença dela, ele pergunta: o que tu tens, mulher? Sabia que foi ano de fome, e sabia a condição daquela mulher que era sem marido. Mas ele pergunta à mulher: o que tens? Tem tanta fome. E olhando que Elias estava vindo uma viagem tão longa também. Mas a mulher se mostrou sincera, fiel, na presença do homem de Deus. Ele não viu o tempo que ia passar com fome. Mas ela disse: eu tenho aqui um bocado de farinha e um pouco de azeite. Isto é para o quê? É para que a gente faça um bolinho, um para mim, um para meu filho. Vamos comer esse prato. O resto não sabemos o que vai acontecer. Porque é a única parte que nos
para mim. Faça isso primeiro para mim. Aleluia. Então, irmão, você não pense que talvez quando você tirar a parte exata do seu dízimo, mas eu não quero pregar, não estou a pregar do dízimo, mas eu quero tentar um pouco explicar. Não pense que tirar a parte exata, que é exatamente o seu dízimo, o que restar não vai dar efeito, não vai dar efeito. Aleluia. Porque a palavra diz que melhor é um pouco, mas com o temor do Senhor. Pouco com o temor do Senhor, isso é muito. Agora, que tal? Muito sem temor. O que acontece? Muito sem temor é igual a zero. Muito sem temor, isso é igual a zero. Muito sem temor não avança. Aleluia. É muito sim, você vai começar um edifício. Você preparou aquele valor, não quer nem sequer tirar a parte de Deus. É para eu ter que construir o meu prédio. Esse dinheiro não posso gastar. Porque quem não tem temor a Deus, ele acha que dar a Deus é gastar. Acha que é gastar. Eu não posso gastar, não. Tenho que terminar meu prédio. Porque esse dinheiro dá para começar até finalizar. Ele se esquece que mentiu ao Senhor e as consequências estão a seguir aquela mentira. Vai começar o prédio, chegando na viga já não há dinheiro. Aconteceu aquilo, vai acontecer aquilo, o dinheiro some. Aquele dinheiro que já estava preparado completo para começar e terminar, já não chega para terminar aquele prédio. O que aconteceu? Faltou a fidelidade na presença de Deus, faltou a obediência, faltou o compromisso. Aleluia. 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 Vamos ver o outro homem aqui, 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, versículo 13. Quero a versão da irmã, a mais atualizada. Assim diz a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 15, versículo 13. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou, dizendo: que o Senhor o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. Versículo 14. E Samuel perguntou: então por que estou ouvindo um mugido
estamos a ver a história de um rei. O rei que foi ungido para ser rei de todo Israel. Rei este, o Senhor um dia fala com ele: vai destruir os amalequitas. Não leve nada, não traz nada lá, vai destruir tudo. Não leve nenhum despojo deles lá. Tudo. Vai acabar tudo. O rei obedece a palavra. Essa foi uma pedra entre rei Saul e o Senhor. Foi um compromisso marcado entre Deus e o rei Saul, que precisava de ser cumprido. Realmente o Senhor, o rei obedeceu, foi. Ele leva o seu exército e vai à batalha. Chega no arraial dos amalequitas, começa a batalha. Ele começa a destruir. Mas uma coisa aqui, ele viu o melhor dos amalequitas. Abandona a palavra de Deus, que foi marcado como pedra. Não tire nada lá, não leve nada lá. Mas ele vai entrar no outro nível. Vai distorcer a palavra do lugar onde se diz não leve nada. Ele vai carregar os bens dos amalequitas. Deus, Ele é um Deus que a gente começando a fazer ou pensar, Ele já sabe. Os olhos do Senhor estavam sobre aquele exército de Saul. Ele sabia o que estava acontecendo lá no terreno. É por essa razão que quando Saul volta com seu exército, levando consigo aqueles despojos que tinham conseguido lá dos amalequitas, Deus envia seu homem Samuel. Vai ter com Saul. Samuel chega, o rei é o primeiro a se levantar. Seja bem-vindo, glória a Deus. Eu já fiz o que Deus me ordenou fazer. Mas Samuel diz: mano, para, eu estou ouvindo um mochido. O que deve ser isso? Aí o problema começa: não. E deixa a culpa, veja só, deixa a culpa para os soldados. Irmãos, alguma coisa pode acontecer nos soldados simples sem autorização do comandante? Eu acredito que não. Mas aqui, quando Saul, o rei, viu que as coisas já não estavam certas, começa a colocar essa culpa aos soldados. Não, os meus soldados têm que carregar, não sei o que, até pouparam a vida do rei lá. Veja aqui, essa seria a última batalha. A última batalha. Que tendo feito o rei Saul, que levaria à promoção, para Deus promover o reino dele, para ser um reino eterno, como é o reino de Saul, de Davi. Mas o rei Saul, ele perde o jogo por falta de obediência, falta de fidelidade. Não
não fez conforme o dito do Senhor, não fez conforme o que Deus marcou quando se assinava aquele acordo de sair e destruir os amalequitas. Ele falhou o acordo. Amém? Teve reservas. Não, isso aqui não. Esses bois são mais grandes, são mais gordos, são mais saudáveis. Isso é o mesmo que acontece hoje. Aleluia. Não, tanto não. Eu estou a ver que esse valor que nós adquirimos, se tirarmos exatamente aquilo que eu disse desse valor, o nosso programa não vai tratar. Temos que reservar essa parte aqui. Talvez essa parte que vai deixar, vamos acrescentar no outro mês. Não, irmãos. O que sair no mês a seguir, há ser o próprio mês a seguir. O que é deste mês, você tem que tratar este mês. Aleluia. O que é desta campanha, você tem que tratar com Deus nesta campanha. Não espere outra campanha. Aleluia. Irmãos, na fidelidade, na obediência, no compromisso, na presença de Deus, não há vale, não há dívida. Diz para seu irmão: não seja intimidado de Deus. É papel que restou, vou acrescentar no outro mês a seguir. Isso não funciona na presença de Deus. Não, porque tem este programa assim. Não podemos ficar assim, vazios. O que resta vamos acrescentar no outro mês. Deus disse: vai destruir tudo. Era simplesmente só destruir tudo aquilo que os amalequitas tinham. E aí o rei seria promovido para outros níveis. Aos seus olhos viu que não. Aquelas partes que ele tinha encontrado lá eram dispensáveis. Sem saber que Deus tinha muito mais do que aquilo que ele tinha encontrado lá no terreno. Diz para seu irmão: Deus tem muito mais. Mas é quando nós caminhamos na fidelidade. Aleluia. Quando nós caminhamos na fidelidade e na obediência. Irmãos, por que acontece tudo isso? É a única ferramenta só que faz com que tudo isso aconteça. Obediência. Às vezes nós achamos que não. Como Deus não está aqui comigo, eu vou fazer. Ele já sabe. Ele vai me perdoar. Vai te perdoar sim, mas as consequências não vão faltar. Não vai se inocentar das consequências. As consequências vão aparecer. Porque dentro daquilo que foi o acordo, você quebrou o princípio daquele acordo. Então tem que aparecer a consequência no meio daquele acordo. Porque uma parte falhou. Veja só a história desse homem. Estava tudo pronto para ele ser levado o rei. O rei pelo qual Jesus havia de nascer. Mas quando
na vida dele, Deus transfere isso. Deus rasga totalmente. Nem para dizer que era aquele rei escolhido por Deus. Se esqueceu, terminou a história. É o mesmo que acontece quando um crente não obedece. Quando um crente não é humilde, não é obediente, não é um crente que tem compromisso. Quando a humildade falta na vida do crente, Deus transfere a bênção para outra pessoa que é obediente. Deus transfere a bênção para a pessoa que é fiel. Aleluia. E nós ficamos só contando os dedos. Ano passado eu tinha tanto. Mas como é que você geriu? Passou o capítulo, não sei como é que é para você. A minha mãe de repente ficou doente, aquele dinheiro, gastei no hospital. Aleluia. Na falta desses elementos, quando a mentira ela é mais que você na sua vida, as coisas funcionam dessa maneira. Aqui na terra, Deus nos fez para cada um ter comida, comer. Ninguém vai ficar sem comer. Mas só que não é só comer. Você tem que caminhar para outros níveis. Viver só para só conseguir comida, isso não é vida, irmão. Existe uma coisa que não está bem na vida desse crente. Eu não posso só agradecer pelo pão diário, só pão. Enquanto a Bíblia traz cheia de promessas para mim. Uma coisa se faz quando há mentira. Só Deus não vai tirar o meu prato, mas a bênção total que a Bíblia traz, eu não vou viver. Só Deus vai me deixar só com um prato diário. Aleluia. Deus nunca deixar assim no zero. Quando há falta de fidelidade, quando há mentira, Ele vai deixar o prato lá. Pode ser de chama, vai deixar. Você vai abrir a boca e vai colocar naquele chama. Mas você o que não vai fazer é entrar em outros níveis. Você vai ter dificuldades de entrar em outros níveis. Os níveis que a Bíblia menciona de bênçãos aqui. Quando você se mostrar como um mentiroso na presença de Deus, e faltando a fidelidade, obediência e compromisso, isso vai fazer com que somente você fique com o seu prato diário. Aleluia. Fez campanhotas. No final do dia só conseguiu um toque celeste, mas papai de Deus. Por que acontece isso? Porque não há fidelidade na vida dessa pessoa. E gosta de repartir, e gosta de separar aquilo que era para dar inteiro, ele reserva. Aquilo que era para destruir por completo, ele diz não. Essa parte não vou deixar. Deus disse para eu destruir tudo isso aqui. Não, essa parte não. Se Deus disser destrói, é para destruir. Se Deus disser reserva, isso é para reservar. Não reserva o que Deus te falou para destruir. Isso vai te trazer implicações.
implicações na sua vida. Se for o momento de destruir, destrua tudo. Deus vai começar de novo. Aleluia! O que Deus começa de novo, isso é que é certo. Não podemos nós ficarmos assim conformados com aquilo que nós trouxemos dos amalequitas. Não, essa parte não tem que ser minha, não posso deixar passar. Mas irmão, você tem que conhecer que isso aqui levamos dos amalequitas. Isso aqui não é abençoado. Isso não vai me abençoar. Destrua tudo para que Deus comece de novo. Em nome de Jesus. Quantas pessoas vivem daquilo que eles levaram dos amalequitas? E Deus cada dia mexe com o coração deles. Destrói isso aqui. Quantas pessoas vivem de deuses que eles trouxeram, transferiram para o Egito, mas não querem deixar de começar um novo Deus que é este santo. Eles cada dia pensam que talvez deixando aquilo já vão ter poder. O poder que se concentra naqueles deuses. Mas existe um Deus todo-poderoso, diz a palavra. Se você abandonava aquele Deus lá do Egito, você vai ver a mão dele abençoando a sua família, a sua casa, seu ministério, seu trabalho, sua família. Aleluia. Diz para seu irmão: não se conformem com o que você trouxe dos amalequitas. Destroa. 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 Tudo. Comece de novo. Deus vai começar de novo. Deus vai te abençoar com aquele que é o propósito dele. Ele é fiel. A palavra dele nunca muda. Em nome do Senhor Jesus. Prosseguindo. Aleluia. Gênesis capítulo 3. Aqui também encontramos mais uma história de um casal. De um casal. Isso. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Alguém pode ler de 9 até 13? Até 13 de Gênesis. Amém. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou: quem tocou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? O homem disse: foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais de rebanho, entre todos os animais de campo. Aleluia. Você... Termina por aí mesmo, irmão. Muito obrigado. Irmãos, quando a mentira sobe, quando a fidelidade ela sai,
na vida de um crente, na vida de uma mãe de Deus, na vida de um jovem, até na vida de um pastor também, diáconos e obreiros, membros fiéis. O que se vive, o que acontece, é isso que estamos a ver aqui. Aí, numa família, começa a se fazer um choque. As coisas já não estão a andar bem por falta de obediência. A bênção saiu, Deus transferiu para outra família que é fiel. Aí o que falta é isso. Não, é você. Não, é você que começou. Não, porque naquele dia você disse. Amém? Aqui havia um compromisso. De todas as frutas comereis, mas só única fruta só, a do conhecimento do bem e do mal. Mas dentro desse acordo aqui, alguém permitiu que a mentira entrasse no meio deles. E quando se come essa fruta, aí a culpa também entra. Por que não tinha entrado a culpa naquele lugar, naquela família? Porque as coisas não estavam bem como deviam ser. Havia oportunidade de ficar lá permanente no jardim. E por causa disso aqui, eles foram tirados. Por isso havia a necessidade de cada um lançar culpa ao outro. Foi você. Foi você. É isto que acontece. Um dia me aproximou um irmão e ele disse: eu agora estou desempregado. Eu não sei se o problema sou eu ou minha esposa. Até a gente senta, cada um começa a fazer a autoavaliação por si. Mas antes de ontem, minha esposa, ela se culpou muito. Ela disse: marido, será que sou eu? Vejo que sou eu, o problema é que sou eu. Se as coisas não estão a andar bem, acho que sou eu talvez. Mas na verdade não foi aquilo. Existiu algo que quebrou a fidelidade. Só que depois de um mês, ele conseguiu um pai. De novo me aproximou. Ele disse: pastor, eu quero deixar aqui o que eu tinha tinha feito como voto no meu primeiro emprego. Quando eu estava a procurar aquele emprego que eu perdi lá, eu tinha falado uma coisa com meu Deus. A palavra foi esta: Deus, se eu conseguir entrar naquele emprego ali, eu vou comprar 10 cadeiras e dar à igreja. Porque não cheguei a fazer isso durante o meu tempo de trabalho. Até hoje já fico fora daquele serviço ali. Eu não cumpri a minha palavra. Mas agora quero te perguntar, pastor, já consegui um CAD só para sustento só. O que faço? Posso apresentar o dinheiro à igreja ou posso fazer aquilo que eu tinha prometido fazer? Eu disse: não, você tem que cumprir aquilo que foi a sua pedra entre você e Deus.
acertar dinheiro? Porque já passam uma coisa de 7 anos. Na altura que ele tinha lançado esse desafio com Deus, acredito eu que essa cadeira aqui estava nos 100 e pouco. Mas agora que está nos 300 e está a 400, ele está vencendo muito dinheiro para comprar 10 cadeiras. A ser muito dinheiro. É por essa razão que ele vem e pergunta: posso dar dinheiro ou deve ser mesmo cadeira? E eu fui sincero para ele: tem que ser cadeiras mesmo. Porque foi isso que você prometeu para o seu Deus. Aleluia! Reservas, às vezes nos fazem mal. Amém? Porque eu creio. Se eu dissesse, dinheiro, pode dar dinheiro. Acredito que ele traria pelo menos 500, 700. O máximo seria mesmo eficaz. Eu tinha feito um voto naquele ano ali, não sei o quê, mas hoje aqui aproveito para trazer esse dinheiro. Quantos anos se passam? Cada ano é nova história, não é? Cada ano são novos preços. O que botei, pagarei, Senhor. Jonas diz isso. O que votamos, temos que pagar isso mesmo. Trocar é um porta-amado. Mostra isso, a nossa mentira na presença de Deus. Quando nós colocamos lá uma coisa semelhante, não assim a transparência daquilo que nós tínhamos prometido, é uma mentira. É uma mentira. Parece que pagamos enquanto não pagamos. É uma mentira. E não, é porque naquele ano, o mesmo que está se falar aqui no livro de Gênesis. É porque o nosso primeiro salário foi assim, bem minha mãe, não sei o quê. Não. O que votei eu pagarei. Amém? O que votei, pagarei isso mesmo. Não uma coisa semelhante, não. Aleluia. Não uma coisa semelhante, tem que ser isso mesmo. Provérbios capítulo 4, versículo 24. Estamos quase a terminar. Só um versículo 24. Alguém pode ler? Provérbios 4, versículo 24. Veja que esse irmão aí chupou grandes consequências. Por isso que começou a entrar na lista dele e foi encontrar que alguma coisa já havia falhado. Ele tinha um marco entre ele e Deus que ainda não tinha resolvido. Diz para seu irmão, cuidado com aquilo que é a sua pedra. Entre você e Deus. Você tem que ser fiel. Sim? Amém? Assim diz a palavra. Desvia de ti a tortuosidade da boca e aloca de ti a perversidade dos lábios. Aleluia. Desvia de ti. Diz para seu irmão, desvia de ti a tortuosidade da boca. Isso significa desvia de ti a mentira.
A boca mentirosa desvia. Irmão, o que diz a sua versão? Provérbios 4, versículo 24. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Nunca fale o quê? Nunca fale mentira, nem da sua boca saiam palavras perversas. Palavras que não constroem, palavras que não servem para nada, não saiam da sua boca. O que volta na presença de Deus, isso tem que ser feito. Amém? Isso tem que ser realizado. O que você vai declarar na presença de Deus, na presença dos dois, estou a falar de você e seu Deus. Isso tem que ser observado. Isso tem que ser lembrado. Não só ser lembrado, mas isso tem que ser realizado. Amém? Por quê? Na falta do cumprimento, isso vai gerar consequências na sua vida. Por isso não fale mentiras. Eu, Senhor, se eu vou fazer isso, não. Então, se assim for, caminhe assim só. Não coloque pedra em você e seu Deus. Porque Deus vai te cobrar através daquele compromisso. Deus vai te esperar. Amém? Deus estará à espera daquele compromisso marcado naquele dia. E Deus é um Deus que responde. Quando você coloca uma pedra de testemunho, sem tardar ele responde. Mas cabe a você ser fiel daquilo que você tinha falado com o seu Deus. Amém? Jeremias 5, 12. Jeremias 5, 12. Vamos terminar por aí mesmo. Jeremias 5, 12. Amém? Assim diz a palavra em Jeremias 5,12. Negam ao Senhor e dizem: não é Ele, e nenhum mal nos sobrevirá, não veremos espada nem fome. Essas pessoas que não são fiéis, que são mentirosos, eles negam o Senhor. Oh, não é essa coisa que eu tinha pedido ao Senhor. O que eu apanhei aqui, acho que é graças ao meu próprio esforço. Eu tinha dito ao Senhor que fosse naquele lugar ali. Não é aquilo, não é no quintal, não. Eu não queria trabalhar no quintal. Eu queria entrar naquela empresa lá. Essas pessoas que negam, que são mentirosas ao Senhor, negam o Senhor. Alegando que não era a coisa que eles tinham falado, que tinham assim, orado para acontecer. Não. Você pode marcar um compromisso com o seu Deus naquela empresa e não der certo. Voltando naquela empresa, alguém te chamar aqui. Ô, João, vem cá. Tu queres trabalhar? Sim, quero. Sim, quero. Entra lá aqui agora. Quem te deu? Então você não fica naquilo. Eu queria
muito novo. Eu disse, graças a Deus, irmão, Deus te abençoou, já tem bicicleta. Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse, não, eu essa bicicleta aqui, eu não trouxe da igreja. Eu não trouxe da igreja essa bicicleta aqui. E comprei. Ele disse que tinha produzido amendoim, vendeu e chegou a comprar aquela bicicleta. Sabe, naquele dia eu fiquei um pouco envergonhado. Esse irmão, ele não trouxe da igreja. Isso era forma de negar que eu não é bênção que Deus disse aqui. Não pisou Deus aqui, não pisou. É isso que acontece. Essas pessoas negam qualquer coisa que Deus colocar nas mãos dele. Deus te abençoou. Se fosse Deus, seria grande isso aqui. Mas agora que ele quer moer Deus, ele está na própria força. Coloca de pé. Aleluia. Quero entregar o microfone ao pastor para poder encerrar. Eu não quero estragar a mensagem. Creio que você entendeu bem. Só quero orar consigo. Muito obrigado, pastor Tomé, por essa palavra. Aqueles que não estão a trabalhar, estão à procura do emprego, nós queremos aproveitar essa unção da palavra, queremos orar com você. Venha rapidamente aqui. Então, sempre que você fizer voto a Deus, cumpra logo. Nós vamos orar, vamos declarar portas abertas para toda a área para você. Emprego não é problema. Você vai negar emprego. Você vai dizer, não, aqui não. Você vai escolher. Aleluia. Eu quero ouvir amém. Estou profetizando para você. Com boca fechada não se recebe nada, nem com mão fechada. Aleluia. Você vai escolher a partir de hoje, vai dizer para Deus, eu quero, entre esse eu quero esse. E você tem que vir testemunhar aqui, amém? Estenda sua mão e comece a orar, declara sua bênção sobre eles. Declara, Senhor, portas abertas. Eu não estou ouvindo você orar, você que tem que orar. Orar é abrir boca, fala alguma coisa. Você vai recebendo aí, receba a tua bênção, receba as portas abertas, receba as oportunidades da vida, recusa ofertas satânicas e diga, Senhor, eu recebo as portas abertas a partir de agora. Declaramos portas abertas. Em nome do Senhor Jesus, eu faço um voto ao Senhor agora, que se o Senhor abrir essa porta para mim, eu vou fazer algo. Em nome do Senhor Jesus, declaramos portas abertas para você. Declaramos o sangue do Senhor, o poder do Espírito Santo está abrindo portas para você. Com portas abertas, não haverá alguém que indique pau, diz a palavra, não haverá ninguém que peça pau, que indique pau, em nome de Jesus, declaramos portas abertas para você, em nome do Senhor Jesus, aleluia, amém, amém do Senhor Jesus. O Senhor diz na sua palavra, e assim é para você, amém? Glória a Deus. Eu quero fazer outra oração para esse grupo aqui. De acordo com a palavra, se a sua prosperidade ou a sua bênção não está a chegar onde devia chegar,
Porque um dia você fez um voto e não cumpriu. Nós queremos quebrar essa maldição agora. Amém? Se um dia você trabalha, não, eu não estou a chamar. Fica ali mesmo. Só estou a lembrar que você trabalha. Fica ali. Você recusou a bênção. Fica ali mesmo. Se algo você votou e isso está a perseguir, as coisas não estão a correr bem, nós queremos quebrar. E você comprometa-se agora com Deus em cumprir o que você votou diante de Deus. Se ao longo do tempo que Deus tem te abençoado, você tem falhado com a sua oferta, com os seus dízimos, comprometa-se agora diante de Deus e ser fiel, porque a palavra de hoje é que Deus tem outros níveis para você. Aleluia! O que você viu não é nada. Deus quer fazer muito mais. Como a palavra diz, muito mais do que você pensou, do que você pediu. Aleluia! Deus quer fazer muito mais. Fecha os teus olhos e levanta a sua mão. Pai, em nome do Senhor Jesus, diga em nome do Senhor Jesus, e eu quebro toda maldição que vem por não ter cumprido o voto. Toda maldição que vem por falta de compromisso, falta de fidelidade, falta de obediência, eu quebro agora, eu destruo agora, a partir da raiz, seja hereditário, eu cancelo, eu derrubo agora, em nome do Senhor Jesus, e eu prometo cumprir as minhas obrigações, cumprir o meu voto. Senhor, eu sei que o que o Senhor tem para mim é muito mais do que eu imaginei, do que eu sonhei. Em nome do Senhor Jesus, eu alcanço níveis de aumento, níveis de crescimento profissional, financeiro, econômico, jamais visto. Este é o meu ano, Senhor. Agora eu quero orar contigo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Está aqui a tua igreja, Senhor. A tua igreja está nesse lugar. A tua palavra diz que você nunca será cauda, mas sempre cabeça. A palavra diz que você nunca estará embaixo, mas sempre em cima. Senhor, coloca-nos nos lugares que você nos prometeu. Profissionalmente, Senhor, financeiramente, economicamente, materialmente. Coloca a tua igreja, Senhor. Tomamos posse, Senhor. A nossa fidelidade está no Senhor. Senhor, o nosso compromisso está em Ti. O Senhor pagou alto preço, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, declaramos que o Senhor nos tem dado forças para adquirir riquezas. Está escrito. Muito obrigado, Senhor. Consagra o Teu povo, Senhor. Continue dando forças. Continue, Senhor, colocando fidelidade no coração de cada um, Senhor. O Senhor ora os céus, ora o Teu povo, Senhor. Ora o Teu povo, Senhor. Como igreja, nós já atingimos níveis, Senhor, jamais visto este ano. A partir de agora, Senhor. Senhor, esses são os que o Senhor colocou nesse lugar. Abençoa-os, Senhor, grandemente. Guarde-os, Senhor. Senhor, toda maldição, todo problema, seja financeiro, seja na casa, seja na família, seja no lar, que advém por infidelidade financeira, eu quebro agora, em nome do Senhor Jesus. Toda doença, toda enfermidade que vem porque não cumpre a sua parte de fidelidade financeira,